Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre nanotecnologia. Vocês acreditam em materiais ou algo que vocês não conseguem ver com os olhos? Então, nanotecnologia é exatamente essa ciência. É uma ciência que estuda os materiais em uma dimensão onde a gente não consegue ver com os olhos. Então, a gente precisa de lançar a mão, de utilizar ferramentas de elevada resolução para enxergar esse material, que está em uma escala de nanômetros, ou até mesmo molecular, né? Se a gente para pensar, então, no mundo, quando surgiu essa ciência, e é uma ciência multidisciplinar, então essa ciência multidisciplinar, ela surge a partir dos anos 50 e vai tomando, então, força pelo mundo em diversos países. Então, desde os anos 2000, essa ciência vem estudando diversos materiais e descobrindo cada vez mais propriedades únicas desses materiais para serem aplicados em diversos tipos de produtos em diversas áreas, né? E essas descobertas elas estão se intensificando cada vez mais no mundo moderno. E hoje eu gostaria de convidar a doutora Juliana, do CNPEM e Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que é também pesquisadora e especialista nesse assunto, para falar um pouquinho dessa transformação dos materiais em uma escala onde a gente consegue ver para uma escala nanométrica. Bom, obrigada, Renato. Essa é uma área, né, nanotecnologia é uma ciência, né, transversal, como você mencionou, multidisciplinar, tá? Ela vai desde, por exemplo, da medicina até a área de eletrônica, tá? Pode ser aplicada em diferentes campos. E o que tem por trás da nanotecnologia? Os materiais e os dispositivos que são utilizados em nanotecnologia têm uma das suas dimensões na nanoescala, tá? Só para ter uma noção da escala, um nanômetro equivale a 1 bilionésimo de metro. Então, um fio de cabelo, ele está na escala micrométrica. A escala nanométrica é 1000 vezes menor do que a escala nanométrica. Então, e por que a gente pensa aí para reduzir tanto o tamanho dos materiais e para uma escala tão pequena de tamanho, né? Já que a gente vai precisar de métodos muitas vezes mais sofisticados para a produção desses materiais, a gente pode produzir esses materiais do método bottom-up, de baixo para cima, ou de cima para baixo, tá? Top-down, que a gente chama. A gente pode quebrar os materiais até chegar na escala nanométrica. Por que a gente quer chegar nesses materiais tão pequenos? E quando a gente vai quebrando, vai diminuindo a escala desses materiais, até chegar na escala nanométrica, a área superficial desses materiais, com que ela vai interagir com o ambiente que ela vai ter contato, vai ser muito maior. Tá? Eu vou exemplificar para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, fibras lignocelulósicas, elas são bastante utilizadas como reforço mecânico de plástico. Então, a gente pega o plástico, mistura com as fibras e confere uma propriedade mecânica, uma robustez melhor ao material quando a gente faz essa mistura com uma microfibra, uma macrofibra. Mas vamos supor que a gente consiga quebrar essa macrofibra até chegar numa escala nanométrica, bem fininha. Então, a área de contato entre o plástico e a fibra vai aumentar muito mais. E isso vai levar um aumento, deve levar, né, numa situação ideal, a um aumento bem pronunciado da rigidez do material obtido, do compósito obtido. Tá? Já que eu falei de fibras, Renato, você poderia falar para a gente sobre a nanocelulose, o cenário de produção de nanocelulose no Brasil, no mundo e também na Klabin? Com certeza, Juliana, muito legal saber e ter você conosco hoje, né, nossa parceira. Mas falando de nanocelulose, então, que é um dos materiais que está nesse mundo aí que você falou, nesse mundo nanométrico da nanotecnologia. Nanocelulose é um dos produtos, então, que a gente vem estudando, a Klabin vem estudando. E de onde que vem, pessoal, essa nanocelulose? Ela vem das fibras celulósicas, que estão lá na árvore, está lá na madeira essa fibra, então, e que é a matéria-prima principal para a produção de todas as embalagens e papéis que hoje a Klabin comercializa. Então, nós, com essas técnicas que a Juliana comentou, existentes, nós começamos, então, a estudar formas de extrair a nanocelulose das fibras e, assim, a utilizar esse potencial da nanocelulose nos produtos que hoje a Klabin vem produzindo. É muito interessante a gente entender que a nanocelulose é um material totalmente sustentável e renovável, porque ele vem das fibras da madeira, né?
E como a Juliana comentou, existem vários tipos de nanocelulose. Hoje eu queria dar 2 exemplos aqui, a celulose microfibrilada e a celulose nanocristalina. Esses tipos de nanocelulose são exemplos dos materiais que a Klabin vem trabalhando, né, como materiais para incorporação nos papéis e em outras áreas também. Hoje, atualmente, no Brasil e no mundo, existem vários produtores de nanocelulose e também instituições, pessoal, que pesquisam a produção e a aplicação desses novos materiais em diversos produtos, em todas aquelas áreas ali que a Juliana comentou. Hoje, atualmente, a Klabin ela tem uma planta piloto de produção de celulose microfibrilada, uma das nanoceluloses, né, que existem no mundo, e também uma parceria grande com uma startup israelense para a produção de nanocristais de celulose, que é uma outra categoria de nanocelulose. Então, como vocês perceberam, existem vários tipos de nanocelulose e isso depende do método que esses materiais são produzidos, né? E dessa forma, então, a Klabin vem explorando o potencial desses materiais que são derivados do polímero mais abundante na face da Terra, que é a celulose, né? Um polímero sustentável e renovável. Falando um pouquinho, então, desse posicionamento da Klabin, a gente sabe que as aplicações para a área de papel são muito grandes. Mas eu queria saber, então, contar com a ajuda da Juliana, quais são as outras aplicações, o que mais a gente pode fazer com esse material? Então, Renato, a nanocelulose é bastante recente, né? O estudo, o uso de nanocelulose na literatura, tanto científica como na literatura de patentes, acho que teve um aumento exponencial, assim, nos últimos 10, 15 anos, tanto em artigos e patentes relacionados à produção e também à aplicação da nanocelulose, né? E por que o interesse desse nanomaterial, né? Por que a gente está vendo tanto, cada vez mais empresas, instituições de pesquisa se interessando por esse nanomaterial? Que além de ter as propriedades dos nanomateriais, de elevar a área superficial, de aumentar as propriedades por exemplo, de reforço mecânico do material, a nanocelulose, ela, na maioria dos casos, ela possui baixa toxicidade, diferente de outros nanomateriais. Então, por isso, a gente tem visto aplicações dessas nanocelulose em diversas áreas, que vão desde a área de alimentos, por exemplo, até em sensores vestíveis, tá? Eu vou comentar um pouquinho o que a gente tem feito no CNPEM relacionado à aplicação, um estudo mais acadêmico, mas que a gente visa levar também, ajudar as empresas a levar esse nanomaterial para o mercado, tá? No meu grupo de pesquisa, a gente tem estudado bastante o uso de nanocelulose em dispersões que simulam formulações, por exemplo, cosméticos, tintas. As nanofibras que o Renato mostrou, elas parecem um espaguetinho quando estão em água e vão se entrelaçando na dispersão. Isso dá uma viscosidade muito alta para a água, por exemplo, com pequena quantidade de nanofibra adicionada na dispersão. Então, isso é muito interessante para uso em cosmético, para substituir os espessantes, geralmente, que podem ser à base advindos de petróleo, por exemplo. Então, além de aumentar a viscosidade, outra aplicação que a gente tem estudado, outra aplicação da nanocelulose que a gente tem estudado é o uso dela em estabilização de emulsões. A nanocelulose, quando a gente tem 2 líquidos immiscíveis, como água e óleo, a nanocelulose, ela dissolve na interface entre o líquido, entre a água e o óleo, e diminui a tensão interfacial. Então, eu consigo formar uma emulsão, tá? Substituindo os tensoativos, os detergentes, que muitas vezes são irritantes para a pele. Além desses usos em formulações que a gente tem estudado no laboratório, então a gente vai aumentando a complexidade do fluido, colocando outros componentes no fluido e vendo como que é o comportamento desses fluidos. A gente também tem utilizado a nanocelulose para a produção de adesivos. Por exemplo, a gente desenvolveu um adesivo à base de nanocelulose que cola substratos molhados, a gente tem um adesivo com nanocelulose que cola diferentes substratos, e ele é à base de água. Então, essa tem sido algumas das aplicações que a gente tem estudado no laboratório. Mas pensando em futuro, né, a gente quer que esse nanomaterial chegue no mercado, né? Então, a gente ainda tem desafios, bastante desafios. Então, tem muito estudo pela frente para levar esse nanomaterial em diversas áreas. Eu vou destacar aqui alguns desafios que eu vejo, né, durante a minha pesquisa, e talvez o Renato também já vê isso também na Klabin.
Primeiro, é relacionado à produção da nanocelulose, né? Para chegar na escala nano, a gente precisa de condições muito drásticas, às vezes de um processo mecânico que gasta muita energia, ou em condições de elevada concentração de ácido para produzir o nanocristal, que é o outro nanomaterial que o Renato mostrou. Então, a gente ainda precisa de muita pesquisa relacionada ao desenvolvimento de técnicas que sejam mais verdes para a produção desse nanomaterial, tá? No laboratório a gente fez até a gente não usou eucalipto, a gente utilizou bagaço de cana, que é uma biomassa mais fácil de ser quebrada, e a gente viu que a gente não precisa usar o processamento mecânico, por exemplo, para obter a nanocelulose. Então, estudos nessa direção, que combinem modificação química, com modificação enzimática, por exemplo, são interessantes para chegar em processos cada vez mais verdes e mais escalonáveis. Outra coisa é que, por exemplo, a nanofibra, que é a nanocelulose que eu mais trabalho, ela, quando ela está em água, ela forma um gel, tá? Isso é muito bom para aplicação, cosmético, tudo. Mas, por exemplo, para transportar essa nanofibra, é muito complicado, porque ela forma um gel, e se a gente tira a água desse gel, as fibras se agregam e depois eu não consigo ressuspender, dispersar e ter aquela propriedade de viscosidade que eu tinha quando eu obtive a nanocelulose. Então, estudos nessa direção que vão avaliar métodos que eu consiga secar a nanocelulose e depois redispersar em água, são muito interessantes, que eu consigo transportar a nanocelulose na forma de pó. Tá? Pensando em aplicação, pensei tem estudos no nosso laboratório também da produção de espumas de nanocelulose. As espumas de nanocelulose a gente pode utilizar, por exemplo, para descontaminação de água, para eliminação como isolante térmico e acústico, né? Substituindo o poliuretano. Só que a produção dessas espumas a partir de nanocelulose requer uma etapa de secagem, que geralmente a gente utiliza a liofilização, que é uma etapa bastante cara ainda. Então, a gente precisa evoluir em processos de secagem dessa nanofibra que a gente consiga manter a estrutura de uma espuma. Tá? Então, isso é mais um exemplo de nenhuma aplicação, tá? Porque a gente precisa caminhar ainda para levar essa nanocelulose para o mercado. Daí, Renato, e a Clabin, quais são os desafios que vocês estão tendo também para levar a nanocelulose mais além? Muito legal, Juliana. Eu acho que você deu exemplos assim muito reais de todos os desafios que existem nessa área, né, que não são simples e estão sendo cada dia mais resolvidos, né, para a gente poder tirar o material do laboratório e tornar essas aplicações realidades, né, para que elas se transformem em produto. A Clabin, então, a gente com o aporte, o investimento da empresa na planta piloto, que fica bem aqui ao lado do nosso centro de tecnologia, aqui em Telêmaco Borba, desde 2019. Então, a gente vem investindo na produção de celulose microfibrilada e a aplicação dessa celulose microfibrilada nos papéis e nas embalagens que hoje a Clabin comercializa, né? Todos os projetos estão em escala ainda de laboratório, se tornando realidade, né? Estão indo para uma escala piloto já, e muitos nessa escala semi-piloto, e a gente, com a incorporação dessas nanoceluloses na estrutura do papel, a gente consegue obter propriedades únicas, não somente do papel, mas como também da embalagem. Então, a gente consegue propriedades de resistência desse papel maiores, a gente consegue alterar as propriedades da superfície do papel para começar a desenhar um material, por exemplo, que tenha propriedades de barreira, ou seja, impeçam, né, a passagem de oxigênio, de gordura e de outras moléculas também. Então, a Clabin está investindo muito a aplicação de nanocelulose para modificação do portfólio de papéis da empresa, mas não só isso, tá? Além de ressignificar, né, os papéis e embalagens da empresa, a gente busca a cada dia tentar encontrar novas aplicações para esse material. Como a Juliana mostrou e falou ali, existem diversas aplicações que a gente pode incorporar esses novos materiais, e um fato muito legal é que esse é um material sustentável, renovável e não tóxico. E como ele está muito disponível e é o principal e vem da principal matéria-prima da Clabin,
a cada dia a gente vem tentando, além de incorporar o negócio atual, tornar novos negócios realidade, né? E esse é um dos nossos desafios. O principal desafio é transformar esse material na realidade, né, em produtos, fazendo com que eles se tornem comerciais e cada vez mais com um custo adequado para que esse material seja cada dia mais implantado em novas soluções que sejam cada vez mais renováveis e sustentáveis. Então, esse é o principal desafio que a Klabin vem realizando. Eu gostaria, na verdade, de agradecer agora a participação da doutora Juliana aqui com a gente, que é pesquisadora especialista na produção e aplicação de nanoceluloses e outros nanomateriais, né, no CNPEM, no LN Nano, Laboratório Nacional de Tecnologia, e dizer que a gente está disponível aqui para conversar muito mais sobre nanotecnologia e nanocelulose, né, Juliana? Isso, com certeza, Renata. Obrigada. Obrigado.